vídeo de hoje, o resiliente Palmeiras de Abel Ferreira aprontando mais uma. É pacto? E o Estevão, segundo o Abel, o garoto mais impressionante que ele viu aparecer. Por favor, pelo amor de Deus, não venda o Estevão. Vamos falar sobre isso. Hendrick saindo, Estevão pegando esse bastão a partir de agora. Vamos falar sobre Rafael Veiga, a entrada do Rony, o VAR e a tal da linha. Foi bem traçada ou foi mal traçada? Bastante coisa pra gente comentar sobre a vitória do Verdão. Mas antes você vai deixar um like, 200 mil inscritos é a meta. Vambora, vem com a gente e confere se o sininho das notificações está ativado. E aproveita para entrar no Aposta Ganha, o site com as maiores cotações do Brasil. Link no primeiro comentário desse vídeo. Faz lá a sua fezinha com responsabilidade. Você que tem mais de 18 anos. Fim de semana com Série B, com Brasileirão da Série A, rodada importante começando amanhã. Cotações lá, odds supremas, tudo no Aposta Ganha. Entra lá no meu link no comentário fixado deste vídeo. O jogo. O resultado ele é bom. Justiça é um conceito relativo no futebol, como eu sempre digo, como muita gente diz, mas um time que finalizou 27 vezes no jogo, 10 delas no alvo, 10 dessas 27, teve quase 70% de posse de bola. Esse time teve volume para vencer o jogo. Esse time criou uma quantidade de oportunidades considerável para vencer o jogo. Então acho que o resultado mostra o que foi a partida. O Botafogo teve competência para se defender, fez o que era possível, se defendeu com uma linha de 5, e às vezes você tinha os dois volantes também muito próximos dessa linha de 5, então na prática muitas vezes eram 7 jogadores se defendendo, fechando completamente os espaços do Palmeiras. O Palmeiras apostando em inversões, apostando na entrada do Rony para colocar mais gente dentro do campo de ataque do Botafogo, empurrar essa primeira linha de 5 mais para trás. O Botafogo contou com um lance de pouca felicidade do Lomba, do chute do Patrick Bray, para empatar o jogo aos 45 do segundo tempo. Já seria um resultado fantástico. Então o Botafogo fez o que era possível fazer. Eu jamais vou chegar aqui num vídeo e dizer, olha, bem feito, time medroso, time foi pro Allianz Parque e foi castigado merecidamente no final, porque só foi para ficar com a bunda lá atrás. Eu não concordo com isso, eu acho que cada um joga com as armas que tem, de acordo com o orçamento que tem, com as peças que tem, né, com as circunstâncias do momento. Então acho que o Botafogo fez um jogo muito digno, dentro do que era possível fazer, e quase levou um resultado fantástico, empatar com o Palmeiras no Allianz, levar esse confronto sem vantagem para nenhum dos lados para Ribeirão Preto daqui a 3 semanas seria maravilhoso para o Botafogo. O time fez lá o que se esperava. O Palmeiras tentava ali fazer as suas dobras, né, com o Caio Paulista e o Lázaro de um lado, com o Mike e o Estevão do outro. O Rafael Veiga teve uma atuação bem apagada no primeiro tempo, e o ano do Rafael Veiga definitivamente ele é ruim mesmo, ele é ruim, não é nem regular, não é nem mediano, mais ou menos, não. É um ano ruim, é um jogador que não vem bem, definitivamente. E ontem, 45 minutos completamente apagados do Veiga em campo. E aí vem a mudança. E aí o torcedor tá esperando, pô, vai entrar o Rômulo no intervalo, né? Não tem como o Veiga voltar, ele vai botar o Rômulo. Ou ele vai botar o Luiz Guilherme. Caramba, vem o Rony. O Rony entrou muito bem. O Rony entrou de acordo com o que o jogo pedia. O Rony entrou e ele se somou ao Hendrick, principalmente, nessa ocupação do território defensivo do Botafogo, empurrando mais a linha do Botafogo para trás, e ele abre o placar, né, depois do chute do Hendrick, vai na trave, uma bela jogada ali na meia-lua, tem o rebote, ele faz um outro gol, que caramba, e a linha? Nós vamos confiar na linha? Dá para confiar naquele traçado do VAR? Fiquei com a clara impressão, e parece que já saiu o áudio, né, do camarada lá, não, é no pé. Mas me parece que a parte do corpo que está mais à frente, que deveria ter sido analisada, era o ombro. Isso me lembrou um pouco a checagem de VAR no Guarani Chapecoense na Série B, quando claramente a bunda do jogador da Chapecoense estava dando condição e os caras traçaram a linha no meio do corpo do cara, mas tinha uma parte que é jogável, né? Que é o bumbum. Bumbum faz gol, tá? Se a bola bate no braço e entra, não pode ser gol. Se ela bate no bumbum, é gol. Então, essa parte tem que contar. Se essa é a parte que está mais à frente, e os caras erraram nisso lá. E me deu a clara sensação de que ontem também houve um erro na escolha do ponto onde a linha deveria ter sido traçada do jogador do Botafogo de Ribeirão Preto. Enfim, galera, é o VAR que a gente tem. Nós temos 2 grandes problemas com o VAR brasileiro.
Primeiro é a operação, que muitas vezes parece precária, muitas vezes os caras operam mal a ferramenta. E o segundo grande problema é de resolução de câmeras barra posicionamento de câmeras em estádios. Nem é o caso do Allianz posicionamento, que nós estamos falando de uma arena com uma estrutura impecável, mas resolução de imagem também é um problema. Então, ou a gente traz o impedimento semiautomático logo, ou a CBF tira esse escorpião do bolso, pobre CBF que, coitada, tá vendendo o almoço para pagar o jantar, tem pouquíssimos recursos, é deficitária, não dá lucro a CBF, coitada, precisa de doações, precisa da nossa ajuda. O dia que a CBF conseguir, essa entidade tão pobre, conseguir trazer o impedimento semiautomático para o Brasil, vai melhorar demais, porque você muitas vezes sai com a sensação de que você ficou mais em dúvida depois que traçaram a linha do que antes. Você falava, caramba, traçou a linha. Enfim, é o problema. E o gol do Rony, por esse detalhe barra erro, aparentemente erro, não é? O segundo gol do Rony, que seria o segundo gol do Rony no jogo, não saiu. E um gol que traria muita tranquilidade ao Palmeiras. Mas aí o segundo gol não sai, você fica sujeito, né? O Loba não vinha mal na noite, mas ele não vai bem no chute do Patrick Bray, toma um empate, aí você fica naquela. O jogo, né? Você tem um adversário que está se defendendo muito bem, que está sendo competente na sua proposta, você está finalizando 20, 25 vezes, mas não consegue matar o jogo. E aí futebol tem isso. Mas a resiliência desse Palmeiras é uma coisa impressionante, né? E aos 52 minutos sai a bola do Rômulo para o Estevão aparecer na área, 17 anos, fazer o gol da vitória, e o Palmeiras não tem pacto. Eu fiz a pergunta do início do vídeo porque eu vi muita gente nas redes sociais usando essa expressão. O pacto do Palmeiras cada vez mais forte, cada vez mais vivo. O nome do pacto do Palmeiras, o que algumas pessoas chamam de pacto no Palmeiras, eu chamo de trabalho. Eu chamo de competência, né? A bola não entra por acaso, isso já é até título de livro. Não entra, definitivamente. Trabalho, organização, força mental, preparação diária, trabalho para lidar com cenários adversos. Palmeiras tem tudo isso e muito mais nas mãos do Abel Ferreira. Vai muito além do conhecimento tático pleno de todas as possibilidades que esse elenco tem para oferecer. O Abel domina plenamente, né, as valências e competências de cada jogador e alia isso aos seus pensamentos táticos, aos estudos de cada adversário para vencer cada jogo. Ele tem o controle das emoções desses jogadores, ele sabe até onde cada um pode ir e ele sabe quando é preciso ir além da capacidade de cada um. E ele consegue extrair isso desse grupo do Palmeiras. Então, para mim, o pacto que o Palmeiras firmou foi com o trabalho do Abel Ferreira. Foi com um trabalho de altíssimo nível de excelência, altíssimo nível de entrega, um trabalho que corresponde às expectativas e as supera muitas vezes. Esse é o pacto. O Palmeiras trouxe para o futebol brasileiro um profissional que chegou para marcar época. Isso ninguém pode discutir. Você pode não gostar do Abel, você pode achar o Abel mala, você pode ser corintiano, santista, São Paulino, tá detestando a fase que o Palmeiras está vivendo. Eu sei, componente de rivalidade, mas quando você para assim na boa, friamente, analisa, às vezes você fala, meu Deus, o cara é muito bom. É acima da média. E o que o Palmeiras fez ontem, além de não dar para chamar de pacto, não dá para chamar de sorte, porque é toda hora. Né? E eu também sou da teoria, defendida por muitos, eu compro essa teoria tranquilamente, que existe essa coisa da sorte e do azar na vida, mas quando você trabalha corretamente, quando você faz o seu trabalho com excelência, você minimiza os riscos do azar bater em você e atrapalhar o teu caminho. E até quando for inevitável driblar o azar, você vai conseguir sair dele mais rapidamente, ou você vai conseguir atenuar os efeitos dele, porque o seu trabalho está sendo muito bem feito. Eu acredito nisso e também acredito que a sorte aí é uma coisa, né, que tem um lado místico, um lado de crença, e vai de cada um, ela também premia os mais competentes, dedicados, também acho que isso existe. Então, tudo isso eu vejo no trabalho do Abel Ferreira. É um pacto com o trabalho, é um pacto com a excelência, é um pacto com a obstinação, a obsessão pela vitória, pelo topo. E o Palmeiras não abre mão dessa cláusula, o Abel Ferreira não abre mão dessa cláusula, desse pacto firmado com o elenco, com a sua
comissão técnica, com a diretoria, e é isso que explica o fato do Palmeiras ter um menino como o Estevão, com 17 anos, outro menino como o Luiz Guilherme, decidindo um jogo de Libertadores nos acréscimos na altitude. É isso que explica um menino como o Endrick. E aí nós vamos falar dessa coisa dos meninos. O Abel encheu o Estevão de elogios, disse que foi a coisa mais impressionante que ele já viu e tal, que no primeiro momento até bateu em mim assim, caramba, mas tem o Endrick, né? Ele tá falando que o Estevão foi o garoto que mais mexeu com ele até hoje, mais impactou, mas caramba, o Endrick tá aí, acabou de ser vendido pro Real Madrid, quer dizer, o Estevão é mais? Eu fiquei tentando interpretar, porque muitas vezes a gente precisa ter aquela visão do que tá nas entrelinhas de uma fala. Às vezes uma fala tá querendo dizer algo além do que é dito. Eu fiquei pensando, falei, cara, o que ele tá querendo dizer? Será que de fato o Estevão o impressionou mais do que o Endrick, não só em campo, mas até no dia a dia, né? Pode ser que essa fala sobre o Estevão tenha embutido aí algumas visões do Abel também no que vai além do campo sobre o Estevão. Não sei, né? Aqui estou conjecturando. Pode ser uma fala do Abel valorizando ainda mais o Estevão. Não sei, uma fala alinhada com a diretoria, tipo assim, olha, nós já conseguimos o que conseguimos no Endrick, dá para conseguir mais no Estevão. Quanto mais o Estevão receber elogios, e elogios merecidos, né? Não é o elogio sem sentido, né? Quanto mais a gente valorizar esse menino, maiores são as chances de ganhos, né? E o Abel, que é um cara, não é que o Abel vai ter ganho, comissão com isso, não é nada disso, gente. É que o Abel, obviamente, é um cara que ama o Palmeiras, né? Que quer o bem do Palmeiras e que sabe que quanto melhores forem os resultados financeiros do Palmeiras, é melhor até para ele mesmo, porque aumenta a capacidade do Palmeiras de fazer investimento, de reinvestir esse dinheiro, né, das vendas dos meninos, e isso se converter em reforços para ele, né? Então é o Abel trabalhando talvez pela instituição e por ele mesmo. Pode ser, mas enfim, eu acho que o Estevão é mesmo uma joia. Desde a base a gente ouve, eu já ouço há algum tempo aqui em São Paulo, muitas coisas sobre o Estevão, coisas impressionantes sobre o Estevão, e é um menino de 17 anos, e que sobe, e aí tem duas coisas que explicam esse sucesso dos meninos no Palmeiras. A base do Palmeiras, a base do Palmeiras. A gente sempre ouviu falar muito aqui em São Paulo da base do Santos, né? A base do Santos que revela muitos meninos, toda hora surge alguém, aquela água na vila é especial e tal. Mas o Palmeiras, além de fazer um ótimo trabalho de base também, um excelente trabalho de base, basta ver os meninos que estão subindo, tem algo aí que ajuda muito nesse processo, que eu acho que é um dos pilares desse processo, da parte final do processo da formação do jogador na própria casa. No momento em que esse garoto é lançado para o time principal, no momento em que esse garoto sobe para o profissional, se a casa não está arrumada, se você joga em cima de um menino de 16, 17 anos uma responsabilidade muito maior do que deveria jogar, você vai atrapalhar o melhor momento, o mais importante, o mais estratégico momento, o mais decisivo momento da vida do jogador de futebol, que é a subida para o profissional. É a hora do vamos ver. É a hora que a galera fala, agora nós vamos ver. Com os meninos é uma coisa, no jogo de gente grande é outra. Agora nós vamos ver o garoto se ele é isso tudo mesmo. Se você sobe o garoto com a responsabilidade de salvar o time que está indo para o buraco, você vai colocar nos ombros dele uma responsabilidade tremenda, vai se diminuir a paciência com ele porque garoto oscila, normal, vai jogar um jogo bem, vai jogar outro jogo mal, a não ser que sejam coisas assim, muito fora da casinha, tipo um Neymar. O Neymar não oscilava, né? Neymar subiu pro profissional, acabava com todo o jogo. Mas em condições normais, extra série é um outro. O garoto vai ter uma noite ruim, vai sentir um ou outro jogo, não vai estar bem num outro jogo, vai cometer um erro de fundamento, normal, ele tá, né, sendo lapidado ainda. Quando você faz essa subida num time que está estruturado, tem um elenco forte, com opções, o garoto vai chegar ali para dar um toque adicional, não para ser uma solução de um setor. É uma coisa. Quando você chega um time que está devendo, um time que está com o elenco rachado, com o elenco frágil, brigando para não cair, menino vai lá e resolve. Você está ferrando a parte final desse processo do menino, você está acabando com o menino. Quantos jogadores não se queimaram assim? Quantos talentos o futebol brasileiro desperdiçou ou atrapalhou porque os clubes tinham essa necessidade de subir de qualquer jeito? E aí eu volto em algo que já foi dito aqui no vídeo. Muitas vezes o Abel foi criticado por segurar a fila do Endrick. Eu acho que em algumas vezes o Abel foi conservador demais
na minutagem dada ao Endrick, nas oportunidades dadas ao Endrick. Mas eu ainda prefiro um treinador que até peque por um excesso de zelo, de cuidado, de proteção na hora de subir o menino, do que o contrário. Do que alguém que coloca o menino a qualquer custo e joga nos ombros do garoto uma responsabilidade que ele não está pronto ainda para assumir. Então, nesse aspecto, acho que o cuidado do Abel com os meninos, cuidado que ele teve com o Endrick, e tenho certeza que vai ter com o Estevão, com o Luiz Guilherme, o carinho que ele teve com o John outro dia numa entrevista, um garoto que foi muito criticado pela torcida, eu acho que isso também faz parte do pacto do Palmeiras. O Abel é um cara que tem um controle de todas as situações do grupo e ele tem o tamanho suficiente para falar, não é a hora, eu vou segurar o menino. Ou para chegar numa coletiva e falar, eu estou impressionado com esse menino, pelo amor de Deus, não vendam esse menino até 2027, segurem ele aqui. O Abel, eu tenho certeza que ele não é perfeito. Abel não é Deus, Abel comete seus equívocos, Abel comete suas teimosias, verdade, mas Abel acerta muito mais do que erra no Palmeiras e até nisso acho que ele acerta muito mais do que erra. Então, quando você tem joias saindo da base em um clube que está organizadinho, um elenco que tem lá, claro, vai precisar dos meninos, né? Eu acho que você ter o ataque, né, com Estevão, com Endrick, com Lázaro, né, que chegou do Almeria, ex-Flamengo, não é da base do Palmeiras, mas é um menino, 22 anos, isso mostra alguma coisa, né? Isso mostra que nesse momento há uma necessidade maior de você utilizar os meninos do que em outras situações, em outros momentos dessa era Abel Ferreira. Isso é uma verdade. Isso não é só uma questão de decisão do Abel Ferreira. Passa um pouco por necessidade mesmo. Mas eu acho que é mais uma coisa dos meninos estarem dando seta para passar. É mais uma coisa dos meninos se mostrarem cada vez mais seguros, cada vez mais opções seguras para o Abel do que o desespero. Ih, meu Deus, não tem o que fazer, tem que botar os meninos. Nunca foi assim nessa era Abel Ferreira no Palmeiras. E se continuar dessa forma, o Palmeiras não vai parar só na grande venda do Endrick. Vai ser com o Estevão, vai ser com o Luiz Guilherme. Aliás, ontem no meio da tarde, bem antes do Estevão fazer o gol da vitória e receber esses elogios do Abel, o Rodrigo Fragoso estava informando na TNT Sports de que Chelsea e PSG já estavam fazendo sondagens, dando uma olhadinha, monitorando a situação do Estevão. E aí a roda não vai parar de girar. Provavelmente, dentro de pouco tempo, o Palmeiras fará mais uma venda. Caramba, Jorge, mas a gente tem que se conformar com isso e comemorar o fato do cara jogar aqui 6 meses, 1 ano, fazer uma grande venda. Quer dizer, não tem mais retorno técnico, esportivo, é retorno financeiro, é o mercado, gente. É o mercado, é a situação da nossa moeda, é o sonho. Você tem um garoto que quer jogar no Real Madrid, no Barcelona, no Chelsea, no Bayern, no PSG, como é que você vai segurar isso? O cara quer jogar Champions. É difícil segurar, a gente não consegue. Agora, é tentar ter o máximo possível desse retorno. Ele vai ficar 1 ano aqui, jogando no time de cima? Beleza, vamos tentar ganhar tudo que for possível com ele. E vamos fazer a melhor venda possível. Se esse ranking de forças do mundo mudar, se, né, os polos econômicos se inverterem, né, as prateleiras se alterarem, aí a gente passa a discutir em outros termos. Mas o que a gente tem no momento é isso. É o Palmeiras já numa contagem regressiva. Já vai o Endrick, faltam 9 jogos, né? Acho que 9. E daqui a pouquinho tem a notícia do Estevão. Vamos usar o menino do jeito que der. Vamos tentar ser campeão brasileiro, campeão da Libertadores com o menino, até a hora que surgir outro menino, ou voltar algum outro. Porque já se fala aí nessa história do Gabriel Jesus e tal, de repente, voltar para o Palmeiras numa condição de empréstimo. Porque pensem também no médio e longo prazo disso, né? Geralmente, salvo algumas exceções, geralmente a chance é muito grande quando o cara sai e volta, dele voltar para o clube onde ele foi formado, onde ele tem uma relação, uma história, o carinho. Então pode acontecer agora com o Gabriel Jesus, pode acontecer lá na frente com o Endrick, pode acontecer lá na frente com o Estevão, né? É um quadro presente e futuro. O presente é maravilhoso do Palmeiras, sem dúvida. É o melhor trabalho do futebol brasileiro, é a principal equipe do futebol brasileiro. Hoje, ontem, anteontem, e vai continuar sendo talvez por um tempo. E se você olha no médio e longo prazo, as perspectivas também são muito boas. De entrada de recursos em caixa, de novos garotos surgindo, do Abel ficar até 2027, porque já tem gente achando que é uma pista, né? Pô, fica aqui, segura o Estevão até 2027. Ué, Abel, mas o seu contrato vai até 25, você está dizendo que vai ficar até 27, né? As perspectivas são as melhores possíveis para o Palmeiras. Se o Palmeiras continuar fazendo o seu trabalho como vem fazendo, o Palmeiras
ainda vai ter muitas noites. Os rivais vão ter que se preparar, porque essa história de pacto, de gol aos 50, 52, 55 do segundo tempo, pelo visto não vai parar não, porque o barco está indo muito bem nas mãos do Abel Ferreira. Bom, vídeo tá feito sobre a vitória do Palmeiras e muito mais, né? Indo muito além da vitória do Palmeiras e outros aspectos aí que envolveram a noite de ontem no Allianz. Deixa o seu comentário no vídeo, like se você ficou até o final. Uma ótima sexta-feira para todo mundo. Tenha juízo. Estou na TNT Esportes, né? Como vocês já imaginam, porque hoje tem de placa. Hoje eu participo do de placa, como quase toda sexta-feira. Então, hoje eu tive que gravar daqui. E hoje eu tive dentista às 8 da manhã, que é um horário delicioso, né? Você acorda às 7. Bom dia! Hoje é aquele dia fantástico, um dia de grandes realizações. O que tem para começar o dia? Dentista. É a vida. Juízo, bom fim de semana e tchau.